E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver então, esse daqui aconteceu comigo. São, na verdade, acho que 3 histórias aqui que aconteceu com ela, tá? Oi, Aninha, tudo jóia? Sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul e tenho 22 anos. Os nomes já estão trocados. Meu nome é Fulana. Primeiramente, gostaria de dizer que adoro o canal, escuto sempre que vou fazer os meus afazeres domésticos. Amei ser membro do canal e hoje eu vou contar algumas coisas que aconteceram comigo. Desculpa por ser longo o relato, pois será mais de um relato. Não é muito longo não, tá? É uma página. Primeiro, Ana, desde muito nova eu vejo e ouço espíritos, até mesmo entidades. Quando eu tinha uns 4 anos, segundo a minha mãe, eu brincava com uma garotinha. Ela achou estranho as minhas conversas e começou a prestar mais atenção em mim. Até que ela me ouviu convidando essa garotinha para brincar. Foi então que ela perguntou para mim com quem que eu estava falando e eu respondi que era com a minha amiguinha. Ela perguntou onde estava essa minha amiguinha e eu apontei o dedo para o balanço. E ela mandou eu dizer para minha amiguinha que ela não fazia mais parte deste plano e que era para ela ir embora. Eu disse isso. Foi então que ela foi caminhando no pátio e eu fui atrás chorando e olhando para cima. Minha mãe perguntou qual era o jeito da minha amiguinha. Aí eu contei que ela era loirinha, com os cabelos cacheados e que estava de vestido branco. Quando completei 14 anos, ela me contou sobre esse ocorrido e me falou que a descrição que eu passei para ela era igual à minha prima, que morreu enforcada no balanço por conta de ter girado várias vezes. Gente, que acidente mais macabro! A menina sentou no balanço, foi girando, sabe quando a gente faz assim? Você gira e depois, pelo jeito, enroscou aqui a corrente e ela morreu. Rapaz. É por isso que não pode deixar a criança sozinha em nenhum lugar, gente. Onde você menos imagina a criança. Rapaz do céu. Bom, próxima história aqui que aconteceu com ela. Eu tinha 7 anos, morava numa casa de madeira. O nosso pátio era enorme. O nosso banheiro era na parte dos fundos da casa. Do lado de fora do banheiro tinha um espelho enorme na parte de cima da parede. Essa área era a parte da lavanderia. Então, quando eu sentia vontade de ir no banheiro, quando era de noite, eu tinha muito medo de ir sozinha, porque eu sempre via uma mulher do lado da máquina de lavar roupa, que ficava do lado da porta do banheiro. Ela vestia uma roupa branca e com o cabelo preto, parecia Samara, do filme. Eu, por várias vezes, acordava minha mãe para me levar, mas nem sempre ela ia. Eu fiz xixi na cama mesmo. E aí ela passou a me levar no banheiro, pra eu não fazer mais xixi na falar, não vai comigo, eu mijo na cama, mas não vou sozinha. É isso aí mesmo. Esse foi mais um dos meus relatos. Tem muitos outros ainda por vir. Aí ela mandou mais um aqui. Esse relato foi muito estranho. Nosso pátio era enorme, tinha horta de um lado e do outro lado tinha árvores frutíferas. Era mais ou menos meia-noite e eu vi a minha mãe e a minha irmã cavando um buraco embaixo da árvore de ameixa. Eu vi que elas largaram algum tipo de trabalho ali. E eu perguntei para minha mãe o que elas estavam fazendo. Mas ela correu? Me correu? Não sei, mas ela correu e não quis falar. Saí dali e fui brincar. Até que a minha mãe foi para a casa dela, que era na frente do terreno. Minha mãe foi para a casa dela, que era na frente do terreno. Mas isso aconteceu quando? Já agora, enquanto você já era adulta? Ela foi para a casa dela, que era na frente do terreno, e a minha irmã foi para a casa dela, que ficava no fundo do terreno. Cada uma foi para sua casa, é isso.
Foi então que minha mãe pediu para eu levar as roupas da minha irmã. Então lá fui eu. Só um adendo aqui, Ana, a árvore é do lado da casa, então eu estava indo, foi quando olhei na direção da árvore e vi um ser humanoide. Ele tinha 4 patas, porém com as patas da frente ele cavava o buraco. Ele tinha um rabo fino, afinado. A cor da pele era cinza, puxado para o branco, e tinha orelhas pontudas. Porém, ele não tinha pelo. Ele era alto, tinha mais ou menos 1,80 m. Foi então que ele me olhou e sumiu, virando cinzas. Eu saí dali correndo, larguei as roupas ali mesmo, contei tudo para minha mãe. Ela disse que ele foi buscar as coisas que ela pediu para ele. Hoje em dia, eu conversando com a minha irmã, ela me contou que a nossa mãe frequentava um terreiro quando era mais nova. Obrigada, Ana, por contar o meu relato. Então, a sua mãe colocou uma oferenda, enterrou alguma coisa no pé daquela árvore e logo em seguida a entidade, o ser, sei lá, foi cavucar mesmo para pegar. Ana, já contei os seguintes relatos, tá? Tá. Bom, Aninha, tenho muitos outros relatos para enviar, porém fico com dó de você ter que ler tantos de uma só pessoa. Por isso enviei 3 relatos para que talvez conte no vídeo. Ah, tá. Obrigada por me dar essa oportunidade de contar os nossos relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Rapaz, que bicho feio. Imagina você ver isso. Credo. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Relato para o... Tá, não, é esse daqui, ó. Deus sempre envia anjos para recolher nossos pedidos de oração. Olá, Ana e Assombrados, escuto todos os relatos. Inclusive, baixei no Spotify para ouvir durante as viagens. As crianças adoram. Quando escutei o quadro Ajuda Divina, vi que o meu se encaixava bem no tema. Então, segue o relato com nomes alterados. Obrigada. Bom, eu sou fulana, tenho 39 anos e moro no interior do Paraná com meu marido e 3 filhos. Sempre... Ô, Vitório, mas que delicadeza para abrir essa porta. Oi. Tá fazendo exercício? Na escola. Ah, é? Na escola você aprendeu a fazer exercício? Vitória. Parabéns. Vai fazer exercício? Ah, assim também? Ai, que legal. Ele veio mostrar que aprendeu a fazer exercício na escola. Sim, ele faz assim. Ai, vamos lá. Continuando aqui, então. Moro com meu marido e 3 filhos. Sempre fui gateira e hoje tenho 4 lindos felinos que amo. Todos adotados da rua. Uma de nossas gatinhas, a Marcha, já chegou até nós de forma diferente. Eu levantei um dia e em oração pensei: Deus, eu queria mais uma gatinha para as crianças, uma bem amorosa. E na hora do almoço, a minha irmã, que trabalhava em outra cidade, me ligou falando que havia aparecido uma gatinha muito mansa no escritório, se eu queria ficar com ela. Logo disse que sim, pois o meu pedido havia sido atendido. No dia 22 de abril de 2021, percebi que a Marcha não apareceu para comer durante o dia todo. Então, à noite, saímos procurando pela vizinhança. Chamamos e nada. Chegando, eu já fui postando a foto dela nas redes sociais e nos dias seguintes eu levantava toda madrugada e olhava para ver se ela estava lá fora e nada. Minha filha, Bela, iria fazer 10 aninhos no dia 28 de abril de 2021. Era muito apegada à gatinha e estava muito triste com sua ausência.
Então, chegou o dia 28, fui acordar a Bela para dar os parabéns e para ir para a escola. Então, sugeri a ela para a gente orar e pedir de presente para Deus o retorno da marcha. E assim fizemos. Em seguida, ela foi para a escola e eu fui trabalhar. Por volta das 11h30 da manhã, chega uma foto no meu celular enviada pela minha tia e quando abri não pude acreditar. Era a marcha dentro do seu carro. Imediatamente liguei para ela e ela que me contou como encontrou a marcha. Me disse que estava andando pelos estacionamentos da cidade para ver um carro novo e quando passou perto desse que a gatinha estava, quis parar, mas o seu marido disse como era perto do almoço para eles voltarem no final da tarde. Mas aí minha tia disse que, sei lá, algo pedia para ela parar ali naquela hora. E assim eles fizeram. Ela falou que entrou e foi ver o carro de seu interesse e viu uma gata deitada em cima de um carro. Mas que na hora ela não lembrou da minha publicação. Que ela passou, fez um carinho na gata e perguntou se era do estacionamento. E o vendedor disse que havia aparecido ali há alguns dias. Então ela seguiu para ver o carro novo. Quando ela voltou no seu carro para ir embora, a gata estava deitada no banco de trás. Então foi aí que ela lembrou da minha publicação e me enviou a foto da gata dentro do carro. Ana, foi mágico buscar a minha filha na escola e ter tamanha surpresa esperando ela em casa, né? Com certeza, eu não acredito que seja coincidência, e sim o meu pedido de oração atendido por nosso bondoso Deus. Por isso sempre falo, nunca deixe de orar e fazer os seus pedidos, pois na hora certa será atendido. Super beijos para todos que acompanham o canal e para a família Assombrado. Um beijo para você, muito obrigada. Vamos ver esse outro relato aqui. Acho que são 2 relatos em um. Meu pai ligou do além e a rosa que não secava. Vamos ver. Então, o primeiro relato é esse aqui. O meu pai ligou do além. Olá, Ana e Assombrados, não há nomes nessa história. Eu sou de Portugal, olha só que legal. Eu sou de Portugal e venho contar a minha primeira história. Eu vivo perto de Lisboa, mas a minha família vive na zona central de Portugal. O meu pai faleceu há cerca de 13 anos. Mesmo antes de falecer, o seu telefone já estava desligado, pois ele estava acamado e sem capacidade para usar o telefone. Após o funeral, a minha mãe veio passar uma temporada na minha casa, para ficar acompanhada, passar essa fase mais difícil, né? Para não ficar sozinha depois disso, né? Passar essa fase mais difícil, realmente. Ao fim de algumas semanas, a minha mãe foi embora para casa dela, de comboio. O que é comboio em português de Portugal, gente? Ela foi embora de comboio. Eu não sei, depois vocês me falam aí o que é comboio. Em português de Portugal. Enfim, ela foi embora para casa dela. Quando ia na viagem, enquanto ela estava indo, acho, na viagem, o telefone dela tocou. Quando ela olhou para a tela do telefone, era o número do meu pai. Ela ficou assustada, né? Mas atendeu. Ficou confusa, assustada, mas atendeu. Porque poderia ser alguém que colocou o telefone do meu pai para carregar e precisou usar de repente, né? E ela atendeu, mas ninguém respondeu do lado de lá. Quando ela chegou em casa, foi ver o telefone do meu pai e estava do mesmo jeito como ela tinha deixado, desligado e no mesmo lugar. Então, quem será que usou ali o número, né? Como que pode? E tem muitas histórias assim, de ligações que acabam vindo, é bem interessante, vindo
do telefone que já não está mais em uso. Porque, de repente, existem situações que o número, acho que quando você inutiliza o seu número, ele pode ir para uma outra pessoa, né? O mesmo número vai para uma outra pessoa. Já vi essas coisas acontecendo. Mas eu não sei se esse foi o caso, se ela não inutilizou lá o número ou simplesmente nesse meio tempo só desligou o telefone, mas o número ainda pertencia a eles. Eu não sei como funciona lá, né, em Portugal. E o outro relato é este daqui, a rosa que não secava. Depois de algum tempo do meu pai ter falecido, eu voltei à casa dos meus pais para visitar minha mãe e ir ao túmulo do meu pai rezar e colocar algumas flores. Fui a uma floricultura comprar um arranjo, mas não havia flores, acho que as flores normais, flores de jeito. Não havia flores assim, tinha só algumas rosas, que já não estavam nem muito frescas mais. Escolhi uma branca, que estava em melhor estado, e a senhora ali da loja colocou num tubinho pequenininho para flores, com apenas uma gotinha de água. Fui ao cemitério, rezei e coloquei aquela rosa em cima do túmulo. Me despedi e vim embora. A minha mãe, todas as semanas ia ao cemitério limpar o túmulo e mudar as flores. Semana após semana, íamos lá e a minha rosa branca, sempre fresca e sempre branca. Ainda mais fresca do que no dia que eu comprei. E como sabemos, ela estava ali tomando sol e chuva. Pois bem, a rosa ficou intacta, sem murchar, durante 1 mês e meio em cima daquele túmulo. E mesmo depois de ter murchado, ela ficou linda, só seca, mas inteirinha, sem que as pétalas caíssem. Beijos a todos, gostaria muito de ouvir os meus relatos. Aqui está. Um beijo para você, muito obrigada. E interessante, né? Esse lance da rosa não se deteriorar no tempo ali, uma rosa natural, né? Uma flor qualquer. Se você tem uma rosa, uma flor aí no seu quintal, você vai ver que ela tem o tempo dela, que não é muito também, e aí logo ela vai mesmo fincada no chão, ela vai ali, né, dando uma entristecidinha, caem as pétalas, né, e tal. Agora, imagina uma que tá podada, sem estar em vaso d'água, nada, só colocada ali. É como se ela estivesse ganhando uma energia, ou como se fosse o pai dela dizendo que recebeu com carinho, alguma coisa assim, não é? O telefone ligando, bem legal, bem legal. Um pouco assustador, mas interessante. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Tá bom? Então agora sim vamos pro relato. E o primeiro é este daqui, minha ex-cunhada maledite e o perdão pós-morte. Lembra que a temática de domingo foi perdão pós-morte, né? Foi isso, não foi? E agora a pessoa enviou aqui da maledite e o perdão pós-morte. Vamos ver. Olá, Ana, sou a mesma do relato Cuidado com quem você convida para dormir em sua casa. Hoje eu quero contar uma outra história que aconteceu comigo e todos os nomes estão trocados. Ok. Há 13 anos eu vivo na Espanha e o principal motivo dessa viagem foi um ex-namorado que eu tinha. Nos conhecemos, eu tinha 15 anos e ele 16. Ele tinha uma condição financeira um pouco melhor que a minha, pois o seu pai era médico. E desde o começo, a família dele não aceitava o namoro. E até hoje não sei o porquê dessa rejeição.
Vivia ele, o pai, que faleceu aos poucos meses, que faleceu poucos meses desde que começamos a namorar. A mãe, Maledite, e a irmã, que chamarei aqui de Maledite desnaturada, que na época tinha 13 anos. Mateus, por favor, abre para a roliça aqui sair. Ela quer sair, ficou presa aqui dentro. Eu não sei se Mateus está me ouvindo. Bom, essa relação foi muito intensa para os dois. Era o meu segundo namorado. O primeiro eu tive que terminar, pois a minha mãe não aceitava. Era um sentimento muito forte, mas não sei se era amor ou carência de ambas as partes. Ele me traiu muito ao longo da relação, que teve um fim quando eu tinha 19 anos. Pois olhando hoje em dia, essa relação terminou quando eu peguei o avião para a Espanha, na verdade. Bom, os dois imaturos, a Maledite mãe acobertava as traições e dizia que era normal, que com o tempo isso passaria. A Maledite desnaturada tinha muita carência emocional pela perda do pai e queria sair com a gente para tudo quanto era lugar, mas ele muitas vezes não queria e afinal ela pensava que era eu a que não queria que ela fosse, mas na verdade era o irmão dela mesmo que não queria que ela fosse. Bom, passaram-se os anos e essa relação tóxica ia caminhando malemar. Nisso, meu pai veio para a Espanha e fiquei com a minha mãe. Então, recebi uma oferta de trabalho de uma tia. Fiquei 5 meses nesse trabalho, que também é uma loba na pele de cordeiro. Então, me mudei para a casa dessa tia, que vivia no mesmo bairro do meu então namorado. E com 2 meses a minha mãe viajou para a Espanha também. Nesse tempo, piorou mais ainda as traições. Ou talvez tenha sido pelo fato de estar no mesmo bairro e saber que ele estava mentindo, que estava em casa e tal, e piorando a situação. Estava mais próximo, soube de mais coisas, é isso? Eu escutava sempre das pessoas que a Maledite mãe falava mal de mim, e isso foi criando muita raiva dentro de mim. Depois de vários problemas e brigas, eu resolvi ir embora. Foi aquele chororô da Maledite mãe, do meu namorado e da Maledite desnaturada. Parecia até que elas me amavam e que éramos uma família de comercial de margarina. Ele me escrevia todos os dias pelo antigo MSN. No começo da minha estadia na Espanha, eu tinha que acessar o Orkut e o MSN pela Lan House. E ele aparentava um desespero, uma saudade louca. Com 2 meses comecei a trabalhar e comprei um computador. Então aí facilitou a minha conexão com a internet, ficávamos horas conversando. E muitas vezes eu dormia com a câmera do computador ligada com ele do outro lado. Com menos de 1 mês trabalhando, minha patroa me ofereceu a residência. Mas para isso eu teria que voltar ao Brasil e solicitar um visto de trabalho no consulado espanhol. Cheguei em casa após o trabalho com uma euforia para contar que eu ia para o Brasil. Então ele não teve outra alternativa a não ser me contar que ele estava namorando outra. Eu já tinha visto a Maledite desnaturada com uma amiga que eu não conhecia. Eram fotos em restaurantes, bares, viagens, mas eu pensei que era uma amiga qualquer. Ele me contou que se sentia sozinho, muito triste e que a Maledite desnaturada apresentou essa garota para ele. Nossa, acabou minha felicidade pela viagem. Então eu terminei com ele. E falei que nós seríamos amigos. Afinal, eu ia durante pouco tempo para o Brasil e voltaria para a Espanha, pois somente longe essa relação tóxica teria fim. Ele me pediu perdão, falou que foi fraco. Até então ele nunca admitiu uma traição. E que não gostava dela, que me amava e blá, 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 blá. Então chegou o dia da minha viagem. E quando cheguei, ele estava me esperando no aeroporto. Quando o vi, aquele sentimento que tinha voltou com força. E afinal, ficamos juntos aquela noite. No dia seguinte, ele falou que queria que eu ficasse na casa dele. Briguei com a minha mãe, pois ela queria que eu ficasse na casa de uma amiga dela.
Briguei com a minha mãe, pois ela queria que eu ficasse na casa de uma amiga dela, e então eu resolvi ficar na casa dele. A maledite mãe me tratou como se tudo estivesse na mais perfeita harmonia. A maledite desnaturada também, com a diferença de que postava no Orkut fotos com a amiga e frases provocativas. No segundo dia, eu vi que ele estava conversando com essa tal garota no portão e quando ele me viu, falou que somente estava cumprimentando ela. Afinal, a garota não tinha culpa do deslize dele, né? Ali mesmo eu montei um buraco, chamei todo mundo de... Montei um barraco. Ana, tá difícil aí a leitura? Ali mesmo eu montei um barraco, chamei todo mundo de falso, ele de safado e falei que eu ia embora. Mas era um sentimento estranho, sabe? Era uma carência emocional muito forte. E pelo caminho decidimos continuar namorando. Era uma carência emocional muito forte e pelo caminho decidimos continuar namorando. Como assim? Pelo caminho. Mas cada um em uma casa. Continuar namorando e cada um em uma casa. Durante a minha estadia no Brasil, né? Depois descobri que essa noite ele dormiu com a garota na casa dele. Fiz o que eu tinha que fazer no Brasil e voltei. Na primeira viagem, quando eu vim para a Espanha, deixei umas roupas no quarto dele. A promessa dele era que com poucas semanas ele iria atrás de mim. E antes de voltar, pedi para ele as minhas roupas. E por um mistério, ele não encontrou. Fui até a casa dele e procurei e nada. Simplesmente aquelas roupas desapareceram. Quando faltava um dia para minha viagem, como um milagre, elas apareceram. Na época, pensei que a tal garota estava usando as minhas roupas e que a maledite desnaturada tinha dado para ela. Depois de um tempo aqui na Espanha, eu vi que tinha uma pessoa a mais nas fotos das cunhadinhas. Era uma amiga de colégio dele, que vivia em um terreiro de candomblé. Então juntei os fatos do sumiço das minhas roupas, elas fizeram magia para nos separarmos. E era visível isso nele. Ele conversava comigo, dizia que tinha um sentimento forte por mim e que não conseguia se afastar dela. Que ela ia atrás dele e afinal ele acabava cedendo. Depois disso, eu não soube nada mais a respeito dele. A maledite desnaturada soltou as garras e me falou horrores, falando que eu nunca tinha gostado dela, que eu não queria sair com ela e que a nova cunhada sim gostava de sair com ela, que viviam grudadas e que ela não queria que eu falasse mais com o irmão dela. Ok, ficamos nessa briga durante 3 anos. Eu recebi e-mails como se fossem dele, mas era a tal garota que queria testar e saber se estávamos conversando. A maledite desnaturada participava desse teatro, dizendo coisas horríveis que me magoava muito, e assim aumentando dentro de mim muita raiva. Eram provocações no Orkut, no Facebook. Então, em 2011, conheci o meu esposo e decidi parar de responder os e-mails. Continuava recebendo ainda, mas deixei de ler e de responder. Não tive mais contato durante muito tempo e em 2015 recebi uma solicitação de amizade do meu ex no Facebook. Não aceitei e recebi uma mensagem pelo Messenger que dizia: "Olá, sumida." Ignorei. Muitas vezes achamos que temos tempo de resolver picuinhas, mas nem sempre o tempo espera. Eu, quando contava essa história, falava que um dia eu sentaria com a maledite desnaturada para resolver essas brigas infantis que tivemos no passado. E no ano de 2015, ela faleceu. Nova, precocemente. Ah, mocinha, irmã dele. Nossa, eu estava grávida e já tinha uma cirurgia marcada para resolver... Eu não sei... Peraí, eu não sei se é ela. Ela colocou aqui. Estava grávida e já tinha uma cirurgia marcada para resolver um problema de saúde com o qual ela já nasceu, com o qual ela já havia nascido. Ela nasceu com um problema, já estava com uma cirurgia marcada e ela estava grávida, é isso? Adiantaram a cesárea e horas após ela
após a cesárea, ela teve hemorragia e veio a óbito. Quem me deu a notícia foi a minha irmã. E eu fiquei tipo, Deus, mas eu precisava resolver as nossas diferenças. Nesses anos, eu não fui ao Brasil e queria sentar com ela pessoalmente para conversar. Fiquei muito sentida, pois pensei que eu teria tempo de resolver isso e não tive. O tempo que eu achei que tinha acabou. Então resolvi responder a mensagem do meu ex. Perdoei e pedi perdão por tudo também. Ele me pediu perdão também, foi sincero e me contou tudo. E falei que eu aprendi com a notícia da morte da Maledite desnaturada que o que temos que resolver e perdoar temos que fazer hoje, pois o amanhã só a Deus pertence. Não passou muito tempo e sonhei com a Maledite desnaturada. Eu estava na casa dos meus pais e ela aparecia na janela. Ela pedia para eu sair, que ela queria falar comigo. Eu saí e tinha uma escada muito grande que levava aos céus. Nós sentamos e eu perguntei como estava a princesa dela. E ela me respondeu que estava bem, que estava crescendo muito rápido e me mostrava umas roupinhas e uns brinquedos que ela tinha para a filha dela. A filha dela nasceu saudável realmente, hoje está uma menina linda e é a cara da mãe. Então ela se levantou, no sonho, ela se levantou e começou a subir aquelas escadas. Ali eu senti uma paz e que, mesmo não dizendo as palavras de perdão, mesmo não verbalizando isso, eu sei que tudo ficou bem, que não temos mais mágoas entre nós, que nós estamos perdoadas. Conversei com a Maledite mãe e ela me contou que a Maledite desnaturada foi muito influenciada por aquela garota e que ela não aprovava a amizade das duas, mas que não teve jeito, né? Eu contei sobre o sumiço da minha roupa e ela falou que com certeza foi feito algo e que ela pede a Deus todos os dias que a sua filha esteja em um bom lugar e que não esteja pagando no inferno pelo mal que me fez. Gente, mas fez tanto mal assim? Essa é a crença da Maledite mãe, tá? Bom, meu ex se separou da garota, pois viu que ela não tinha boas intenções. Eles tiveram uma relação tóxica também e hoje em dia ele está com outra pessoa e sofre perseguição por parte da garota. Não justifico a Maledite desnaturada. O erro dela foi seguir o mau caminho, pela promessa de uma amiga cunhada, digamos assim, que andava grudada nela 24 horas e alimentando a carência dela. Pela perda do pai também, né? Alimentando a carência que ela tinha por conta da perda do pai. Eles eram muito grudados e ela era uma criança. Ela e o pai eram muito grudados e ela era muito criança quando ele faleceu, né? Então, e ela nessa ainda idade, né? Numa idade ainda criança, ela teve que passar pela dor do luto e a mãe se fechou no mundo dela. E acredito que isso aumentou o vazio da Maledite desnaturada. A Maledite mãe continua sem aceitar a relação do meu ex. A minha teoria é que nenhuma mulher é boa o suficiente para ela ou para ele, entendeu? Qualquer mulher que ele tentar se relacionar não vai ser boa o suficiente. Bom, Ana, obrigada por ler meu relato e mesmo não sendo uma história muito interessante, que possa ajudar alguém que esteja deixando o perdão para outro dia, que faça hoje, pois amanhã essa pessoa pode não estar aqui nesse plano. Beijos! Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Elas até que não... Bom, acho que quem foi mais Maledite então nessa história foi a namorada dele, né? Não a mãe e a cunhada. Ele foi Maledite de picuinha, né? Mas a outra que pelo jeito fez algum trabalho, alguma coisa, não sei. Né? Não teve muita ênfase nisso. Mas mesmo realmente no perdão da Maledite. Muito bem, que bom. Que no fim, apesar dos pesares, né, deu tudo certo. Que é este daqui, o brinco. Eu já contei um de brinco um tempo atrás, eu não contei?
Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Tudo bem, eu não ligo. Se tiver nomes estarão trocados, pode ler sossegada. Já enviei outro relato da casa assombrada que morei, mas esse ainda não foi lido. Ok. O relato que vou contar é curto e acabou de acontecer comigo. Hoje, dia 14 de agosto de 2021. Então, dia 14 aconteceu. Foi no mesmo dia que ela enviou o relato. Há 2 meses atrás, fui ao supermercado com meu esposo. Me arrumei e coloquei um par de brincos que eu gosto muito, pois comprei em uma viagem que fizemos a Recife. Eles são feitos de escamas de peixe e têm formato de rosas brancas. Estou descrevendo os brincos para os assombrados entenderem que não são brincos comuns que se acham em qualquer lugar. Por aqui em São Paulo, nunca vi igual para vender. Bom, chegando de volta em casa, quando fui retirar a máscara, percebi que estava sem um dos brincos. E eu uso óculos e coitadas das minhas orelhas. São os brincos, a máscara e mais os óculos pendurados. Qualquer dia elas perguntam, não quer que eu leve a sua bolsa também? Pendurar a bolsa também na orelha, o óculos. É pendurando tudo aqui, né, na orelha. Enfim, fiquei muito triste, pois eu gosto demais daqueles brincos. São lembrança de uma viagem que fizemos em 2013, quando ainda namorava o meu esposo. Eu gosto tanto do brinco que eu me recusei a jogar fora o outro brinco que restou. Coloquei ele num calendário de mesa onde eu trabalho, porque eu estou em home office desde o início da pandemia. E todo dia acabava que eu olhava para o brinco ali com saudades do outro que sumiu. Acontece que hoje eu estava limpando o meu apartamento e precisei arrastar a geladeira, que é grande e pesada. E quem é que eu encontro lá? Atrás da geladeira, jogado no chão, estava o meu outro brinco. O que sumiu tem uns 2 meses e que, teoricamente, eu perdi no supermercado. Gente, eu não sei nem o que pensar, pois eu tenho certeza que nesse dia eu entrei em casa já só com um dos brincos. E já se passaram 2 meses. Eu tenho certeza que já havia arrastado essa geladeira antes e não havia nada ali. Bom, agradeço aos gnomos, às fadas, duendes, ao universo, qualquer um deles que possa ter me devolvido um dos meus brincos favoritos. Obrigada. Obrigada, Ana, por ler o meu relato, assim espero. Fiquem com Deus e beijos a todos da família e assombrados. Beijo para você, muito obrigada. Não chegou a cair, será que dentro de alguma sacola? E aí a hora que foi guardar as compras, caiu no chão, foi chutado para baixo. Mas como você disse, em 2 meses já foi arrastada a geladeira para limpar embaixo e não estava ali. Caiu depois disso? Estava em alguma embalagem? Será? Caiu, mas talvez que não, né? Ai, essas coisas que somem e aparecem. Mais um curtinho aqui. Curtinho. O fogo que desapareceu. Não sei se é moço ou moça, mas vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Eu me lembrei de uma história bizarra que a minha avó me contou. A gente mora no interior. No interior do Ceará. Graças a Deus, hoje onde a gente mora foi tudo exorcizado. Mas até os anos 90, sempre as pessoas viam todo tipo de visagem. É muito comum as pessoas com mais de 35 anos se reunirem e, no meio das conversas, falarem sobre as suas experiências, que vão desde uma frequente aparição de um homem de branco e braços abertos aparecendo na rua de madrugada, até a aparição de lobisomem. Te juro que eu tô me arrepiando aqui, real. Acabou de dar 3 horas da madrugada e eu tô ficando com um pouco de medo, né, de escrever o relato agora. Pois bem, uma noite, ela e minha mãe estavam andando... Quem mesmo? Quem? Ela quem? Não sei. Uma noite, ela e minha mãe estavam andando a pé no caminho de casa, isso foi num passado.
no passado. E a energia só chegou aqui depois do ano 2000. Então era um breu total. Mas no meio do caminho, elas perceberam que um terreno inteiro estava queimando. Ele era ainda longe, mas elas teriam que passar por ele e estavam com medo de se queimar quando passassem ali na rua. Elas falam que o fogo era enorme. Elas viam todas as árvores queimando, com um calor enorme e um fogo gigante e real. Mas quando elas chegaram perto, o fogo parou. E quando passaram do lado do terreno que estava queimando, estava tudo pleníssimo. Nada de queimado, nem um sinal, nada, nem fumacinha, nada. Olha, o medo foi real, mas elas até ficaram aqui bem tranquilas, porque era bem comum naquela época ver esse tipo de visagem, principalmente naquela região. Obrigada por ler, admiro muito o trabalho de vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Era fogo, fogo mesmo, fogo. Ou tinha alguma luz, alguma coisa que dava uma luz alaranjada naquele local que parecia que poderia estar pegando fogo. Que é a mesma coisa que o meu avô falou aqui uma vez, pai da minha mãe. Que ele olhou para os eucaliptos que ficavam tanto à frente lá da casa deles no sítio e para ele estava pegando fogo. Ele achou que estava pegando fogo. Tanto que no dia seguinte ele foi lá para ver o estrago que deu no calipá lá. Chegou lá, não tinha nenhum sinal de fogo. Não é, mãe? É isso? Mãe, está aí, mãe? Ele achou que estava pegando fogo. E foi em outra vez que vocês viram no mesmo calipá as bolas de fogo? Ou foi nessa mesma vez? Tinha umas bolas que andavam por meio dos eucaliptos. Mãe, você tá aí? Ai, ai. Então, não sei, será que é fogo mesmo? Alguma outra coisa? Alguém já viu algo assim? Lobisomem. Então vamos para esse primeiro relato de hoje, lobisomem. É um moço ou uma moça? Acho que é um moço que nos conta. Olá, não posso revelar o meu nome, eu não quero que ninguém revele, na verdade não é para, quer dizer, sempre é fulano ou fulana, ok? Bom, eu vou contar um fato que me arrepia até hoje. Uma bela noite, quando eu tinha os meus 15 anos, eu passei por uma visualização que jamais esquecerei na vida. Passei por uma situação que jamais esquecerei na vida. Eu chegava da escola no ônibus do horário noturno. Quando entrei em casa e o meu pai me pediu para fechar o registro da caixa d'água, que ficava dentro do banheiro de casa, e estava derramando por falta da boia da caixa que não havia sido instalada. Então, peguei a lateral da parede de fora e fui lá fechar o registro. Assim que eu estava fechando, tive que amarrar o registro que estava com a borrachinha ruim. Esses registros velhos que não fecham direito. Assim que terminei, me bateu um arrepio, sabe, daqueles que se sente sem ver? Eu me virei e vi, debaixo do pé de manga, a 4 ou 5 passos de mim, aquela coisa. Eu gelei dos pés à cabeça, mas me lembro de cada detalhe daquilo. Era um animal inconfundível, com olhos amarelos profundos, orelhas caídas que quase escondiam a face. Só não escondiam por causa do focinho comprido. Aquilo era envergado para frente, como se andasse com os cotovelos. Suas pernas eram compridas e seu traseiro levantado, quase enfiando a cara no chão. Mas suas patas dianteiras eram viradas para frente. Do cotovelo até as unhas eram meio pretas, como garras longas. Tinha pelos que pareciam mais com... Deixa eu tirar o som aqui. Tinham pelos que mais pareciam com cabelos meio compridos da metade da cabeça para trás. Até mais ou menos no meio das costas, assim. E sem rabo. Aquilo foi uma visão inesquecível. Na hora eu pasmei,
Fiquei pasmo, porém não sabia se eu corria, se eu gritava ou se eu pedia socorro. Então eu fui me levantando, escorado de costas na parede, olhando bem fixo naquilo, mas ao mesmo tempo que ele me olhava, ele não me atacou, nem sequer arreganhou os dentes, sabe? Percebi que ele estava comendo cocô de galinha, das galinhas que dormiam nos galhos do pé de manga. Assim que eu me levantei, eu fui me esfregando na parede até virar na direção lateral da casa com acesso à porta. E aí eu corri, bati a porta de casa. Meu pai, vendo que eu estava branco de susto, perguntou o que aconteceu, mas eu só conseguia caçar o fôlego. Depois de uns 2 minutos, eu disse ao meu pai que eu vi um bicho. Assim, assado, expliquei para ele. Meu pai então disse que era um lobisomem. Logo depois, nós ouvimos aquela coisa andando até o abacateiro, na porta da cozinha, e chacoalhando as orelhas que faziam um barulho enorme. Blá, blá, blá. E isso fez com que os cães brigassem com ele. E aquilo fez com que os cães começassem a latir para aquilo, acho, né? Depois de um tempo, percebemos que os cachorros acuavam o bicho cada vez mais longe, até parar a latição. Eu posso afirmar que mesmo vendo cara a cara, eu só sei que era um lobisomem porque eu vi aquilo exatas 8 vezes. Eu não vou contar aqui todas as vezes que eu vi para não ficar muito longo, mas eu posso afirmar com toda certeza que eu só acreditei que era um lobisomem porque eu vi o dito cujo se transformando. Foi sem querer, mas eu não fiquei para ver a transformação completa não, por medo do que viria a seguir. Todas as vezes eu corri e correria outra vez se tivesse chance. Pois o homem que se transforma em bicho, ele ainda vive, mas ele se mudou há uns 12 ou 13 anos daqui. Eu já ouvi relatos de que as pessoas do lugar para onde ele se mudou, essas pessoas presenciaram uma criatura semelhante e que ele some por dias. Ainda bem que ele se foi, pois eu posso caminhar à noite agora nas ruas onde eu vivo em paz. Obrigado pela oportunidade. Só uma ressalva. Para quem não acredita ou para quem nunca viu ou só ouviu dizer, não duvidem. Nem deem risadas de quem já viu, viu? Quem já viu, viu? E nem dê risada de quem já viu. Nem queiram ver. Não tem nada de lindo, tampouco fascinante naquilo não. Aquilo é horripilante de se ver. Hein? Ele já viu 8 vezes o mesmo bicho. E era o homem. Então ele viu o homem que estava transformando. Então ele sabe quem é o homem. Quem é o lobisomem. Ai, gente. É cada coisa. E eu não duvido de nada, não. A descrição dele bate com a descrição do meu bisavô. Quem aí já viu esse tipo de lobisomem aí? É um tipo de lobisomem. Próxima história. Eu anotei isso aqui que eu contei. Tá. Próximo relato dele mesmo aqui, né? A segunda história. As 3 presenças e os olhos vermelhos. Aos meus 18 anos, eu vim morar nesta cidade. Meus pais ainda moram em uma fazenda, porém em outra cidade, também no interior de São Paulo. Desde a minha chegada na cidade, o meu detector de fantasmas, é assim que eu chamo o meu dom de ver e ouvir coisas de uma forma carinhosa, né? Meu detector de fantasmas só aflorou e... depois que eu cheguei aqui nessa cidade, meu detector de fantasmas só aflorou. E como eu vivo em uma pensão, vejo diversos tipos de pessoas todos os meses. Pessoas? Fantasmas, você quer dizer? Algumas boas, outras ruins. Porém, eu não esqueço de uma pessoa. Um rapaz que mudou no quarto... Era a gente mesmo, então. Um rapaz que mudou no quarto que era vizinho ao meu. Ele é o tipo de pessoa que ganha os outros na lábia, sabe? Conseguia o que queria apenas usando as palavras, mentiras,
falsas risadas. Bom, uma certa noite eu estava dormindo de luz acesa. Graças ao homem de preto do relato anterior, eu não durmo mais sem alguma luz no ambiente. E aí eu pensei ter visto 2 luzes vermelhas mais fortes. E como eu estava meio sonolento, ignorei e voltei a dormir. De repente eu acordei, olhei no relógio e era 2 da manhã. Entre os quartos da pensão existe uma fresta, porque a dona dividiu um quarto grande em 2 partes. Então ela colocou uma parede de plástico, sabe aquelas divisórias? Tipo aquelas divisórias de escritório, acho que é isso que ele quer dizer. Eu não sei bem o nome, não chega a ser um drywall, mas é aquelas... realmente parece de plástico. Eu acho que eu sei o que ele tá falando aqui. Então ela colocou essa divisória aí no meio do quarto para dividir em 2. E a tal fresta fica na janela entre os 2 quartos. Bom, continuando. Após olhar a hora no celular, eu olhei por essa fresta e fiquei completamente paralisado. 2 olhos vermelhos brilhantes estavam me encarando. E como o quarto desse rapaz estava totalmente escuro, eu pude ver com nitidez quando os olhos subiam e desciam de forma vertical. Eles iam até o teto e desciam até o chão, pela fresta entre os quartos. Mas era olho mesmo ou eram 2 luzes? Eu não sabia o que fazer. Eu estava tão apavorado que a minha língua secou, minha garganta ficou enrijecida. Aquilo durou uns 5 minutos, até que os olhos desapareceram. A luz do quarto desse rapaz acendeu, e aí eu voltei ao normal. Eu não perdi tempo, me levantei da cama para mudar a posição da minha cama, ficando de costas para essa fresta. Mas quem disse que eu consegui dormir aquele resto de madrugada? Fui morto de cansaço para o trabalho naquele dia. Após um tempo, aquele rapaz se mudou de lá. Na verdade, ele foi expulso de lá. E eu nunca mais senti nada pesado vindo daquela fresta. Sobre as 3 presenças, eu não tenho muito o que contar sobre elas. Já me acostumei tanto que eu as vejo todos os dias e não sinto medo. A primeira é uma sombra negra que todas as noites fica em frente ao supermercado do outro lado da rua da pensão. Aparenta ser um senhor de estatura média, chapéu de aba larga, não é o mesmo do relato anterior, pois a presença dos 2 é completamente diferente. A segunda presença é um humanoide que fica agachado, sim, agachado no telhado do estacionamento do lado da pensão, que por ser mais baixo que o prédio onde eu moro, eu consigo ver bem de perto da sacada. Ele aparenta ser inocente, inofensivo. A terceira presença é a mais terrível, digamos assim, das 3 aparições, pois não tem forma fixa e sempre habita os fundos da pensão. Ele se mescla com a escuridão dos fundos ali da pensão, deixando à mostra apenas seus olhos grandes e amarelo esverdeado. De vez em quando eu vejo e escuto o pai da dona da pensão, que faleceu há 2 anos. Já é normal eu ouvir a sua muleta batendo no chão da pensão ou ouvir o boa noite dele de madrugada quando eu vou beber água. Ai, gente. Bom, esses foram os meus relatos, espero que gostem. Eu sou muito fã do canal e queria fazer um pedido. Ah, tá. Certo. Ok. Um beijo pra você, muito obrigada. Fiquei curiosa agora de saber aonde que é essa pensão. Aqui, cá pra nós, só pra mim, aonde que é essa pensão? Que mercado é esse? Fala aí. Ai, gente do céu. Credo. E tem bastante pensão assombrada também, hein, gente? A gente vê uns relatos aqui que, olha, falar pra você, hein? Tá, vamos ver esse aqui, ó. Tá olhando a gente. É o nome do relato. Tá olhando a gente. Olá, Ana. Sou a moça...
Bom, não sei se eu... Bom, não tive a oportunidade de ver se você leu, mas de qualquer forma estou aqui para contar um outro relato. Escutando uns relatos recentes aí do canal, me deparei com o de uma moça que contava de um olho enorme na parede que ela viu quando criança. No momento em que eu ouvi esse relato, lembrei de uma situação igual que eu vivi também quando criança. Quando eu tinha 8 anos, passava a maior parte do dia sozinha, já que a minha mãe trabalhava fora. Em um dos dias em que me arrumava para ir para a escola, acabei me atrasando ao fazer as atividades e como à 1h em ponto tinha que estar no estacionamento para o transporte me buscar, desci o elevador descalça e penteando o cabelo. Ao chegar no estacionamento, sentei no chão para calçar o tênis e esperar a van entrar no condomínio junto com outras 2 irmãs, filhas da motorista, junto com outras 2 meninas que eram irmãs, filhas da motorista do transporte, que também esperavam, mas estavam jogando peão. Quando terminei de amarrar o primeiro cadarço, levantei a cabeça por algum motivo e na parede, ali, na minha frente, estava ele. Um olho enorme. Também tinha pálpebras, cílios, tudo que um olho normal tem. Ele olhava fixamente para mim e para as 2 meninas ao meu lado. Mas quando olhei diretamente para ele, mudou o olhar de direção. Até hoje eu não consigo dizer a cor dele, mas lembro que não era um olho claro. Eu não consigo chutar dimensões, mas era facilmente do tamanho e da altura de um ônibus. Ao olhar para aquilo, eu fiquei estática e só consegui dar uma cutucada na menina que estava do meu lado e apontar. Tá olhando a gente! As garotas do meu lado também viram e incrivelmente não ficaram com medo, porque de primeira acharam que era um bicho e até então o olho realmente não dava medo, parecia sereno. Apesar disso, uma delas disse para jogarmos uma pedra no olho. E eu, mesmo começando a ficar assustada, levantei, peguei uma pedra e me coloquei junto com as outras 2 meninas para jogar nele, que a essa altura já começava a piscar descontroladamente e dar voltas que escondiam a pupila e a íris, como se estivesse tendo uma convulsão. Gente, estávamos postas ou prontas, é isso? Mas quando nos preparamos para jogar, o olho fechou e não abriu mais. Aí sim a gente entrou em pânico e aí a gente começou a gritar, mas a van já estava vindo em nossa direção e não deu tempo nem de chamar algum adulto para ver, porque até então isso não tinha passado pela nossa cabeça. Isso tudo aconteceu assim num intervalo de 4 ou 5 minutos no máximo. E como já estávamos um pouco atrasadas, entramos na van esbaforidas, mas sem comentar com ninguém. Passei a tarde toda pensando nisso e tive um pesadelo naquela noite ainda. Ademais, nada fora do comum aconteceu. As outras meninas que também viram acabaram deixando de ter birra comigo, pois na época achamos que nós éramos tipo um grupo de escolhidas. E nos tornamos amigas, o que somos até hoje, aliás. Ainda hoje eu não sei o que aconteceu, mas de tempos em tempos essa lembrança me vem à mente e mesmo comentando com as minhas amigas, elas também não conseguem explicar o que é que foi aquilo. E é isso, Ana, um beijo pra vocês e até o próximo relato. Cara, que zóio é esse que ficou olhando pra nós desse tamanho? Isso que é um olho gordo. Gente, nunca ouvi falar que tinha olho que observava a gente. Aparece assim, tipo... Mas ele tava no muro também? No muro? Meu Deus, gente, que coisa! E como pode várias pessoas ou crianças verem a mesma coisa sem nunca também ter pensado nisso? É sempre o menor olho que eu vi aqui era o do menino que tava no banheiro, que tinha aquela rachadura na parede. O olho era mais ou menos assim, pelo que ele falou, não é? Mas dessas 2 meninas que viram,
da outra lá tinha, quanto é que ela falou? Tinha o tamanho de uma parede inteira, assim, o olho. Tinha uns 3 metros de altura por uns 4, 5 metros, sei lá, de largura. Era o tamanho do muro ali. E essa daí, o olho tinha o tamanho de um ônibus. Tranquilamente, ela não sabe precisar, mas tranquilamente o tamanho de um ônibus. E aí, descrever esses movimentos do olho. Alguém sabe o que é isso? Explica, por favor, porque... Gente... Se mais alguém aí já viu um olho do nada, no meio da parede, do não sei da onde, te observando, manda o relato pra gente. Que esses olhos aí, o olho que tudo vê. Tem olhos por aqui, só alguns veem em alguns momentos. Vou ver esse daqui. Ela não tinha olhos. Olá, me chamo Fulana, tenho 36 anos e esse é o meu segundo relato enviado ao canal. Não há nomes no relato. Obrigada. Numa tarde ensolarada qualquer do ano de 2009 ou 2010, enquanto eu descia uma rua próximo da minha casa de mão dada com a minha filha, que na época tinha cerca de 4 ou 5 anos, encontrei uma vizinha no caminho. Essa vizinha, já com seus 50 anos na época, me cumprimentou e chamou para conversar sobre trivialidades, que não recordo mais quais eram. Enquanto ela falava, quase num monólogo, pois eu não sou muito de conversa, né, ou não sou muito de conversar com os meus vizinhos, já que esses são muito fofoqueiros, inclusive ela. Eu prestava atenção no que ela dizia quando fui olhar diretamente em seus olhos. E estes estavam ausentes. Eu fiquei estática, talvez com uma expressão até de espanto, com uma sensação horrível e um aperto no peito enquanto eu olhava para ela por alguns segundos, descrente do que eu estava vendo, pois no lugar de seus olhos havia apenas um espaço cinzento e opaco, meio enevoado. Logo depois de constatar aquela imagem, que para mim foi assustadora, eu olhei rapidamente para baixo e não tive coragem de lhe encarar novamente. Tentei me desvencilhar dela, cortando a conversa, dizendo que eu precisava ir embora e saí andando o mais depressa possível dali, quase arrastando a minha filha pelo caminho. Pude notar que ela reparou na minha reação. Achou estranho, mas não disse nada. Essa vizinha, que de acordo com o que foi conceituado no canal, pode se classificar como uma ledite, pois ela seria praticante de alguma coisa aí alinhada à magia negra e por vezes pois ela seria praticante de alguma crença alinhada à magia negra e, por vezes, as praticaria para roubar maridos alheios, além de conquistar dinheiro e influência. Muitos no meu bairro comentavam das feitiçarias que essa vizinha supostamente fazia em sua casa. Diziam também que ela manteria objetos estranhos e medonhos espalhados pela casa. Até mesmo um caixão ela teria num quarto trancado. Eu, particularmente, nunca entrei na casa dessa vizinha e não posso afirmar que esta realmente decorava sua casa de forma incomum, ou se era praticante de alguma coisa além do catolicismo, já que em missas ela costumava ir. Além do mais, como citei no início do relato, os meus vizinhos são muito fofoqueiros e adoram inventar lorotas uns sobre os outros. Mas que ela foi amante de alguns indivíduos do bairro, provocava escândalos e brigas e me passava uma impressão estranha toda vez que eu a via, mesmo antes de saber dos boatos que envolviam seu nome. Isso realmente ocorreu. Hoje, muito raramente a vejo pela cidade, pois após a morte de seu marido e de seu filho mais novo, além de uma longa batalha contra um câncer,
Ela se tornou bastante reclusa nos últimos anos e não tive mais notícias além dessas. Enviarei futuramente outros relatos de experiências sobrenaturais que tive. Tá, eu vou ver aqui. Bom, obrigada, fulana. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, é quase parecido com aquele outro da moça, não é? Ela olhou, em vez de ver o namorado, ela viu aquela coisa. E essa daqui olhou, acordada também, só que ela não acordou de um sono, nada. Olhando, de repente, a mulher não tinha olhos, era só uma... Será que ela viu alguma coisa realmente também que tava, alguma cegueira? Alguma cegueira espiritual, sei lá, que estava ali sobre a mulher? Alguma coisa que tampava os olhos dela de forma espiritual? Será que, no caso ali, a mulher... Será que aquilo era algum tipo de... sei lá. Chique eu, né? Tomando na taça. Uma assombração pediu um cigarro ao meu avô. Olha lá. Vamos ver. Não sei se é um moço ou uma moça, mas vamos ver. Olá, Ana. Esse é o primeiro relato de muitos que ainda tenho para contar. Meu avô, ele é médium e eu herdei isso dele também. Meu avô conta que em uma noite ele vinha do cercado que fica perto da casa de farinha. Nessa época, as casas de farinha eram muito frequentadas, mas também muito temidas, principalmente à noite, pois sempre contavam histórias de aparições. Ele conta que essa noite era de lua e que o caminho estava bem claro, e logo à frente ele avistou um moço que estava em pé dentro da casa de farinha. Ele descreve que esse moço era mais ou menos do tamanho dele, usava blusa de manga longa, calças brancas e um chapéu. Meu avô passou por esse homem, mas logo parou, pois ele escutou o chamado. Ele escutou esse homem o chamando. E o homem disse: "Ei, você tem um cigarro para me dar?" E o meu avô respondeu: "Sim, eu tenho. Mas quem é você? Eu não tô te reconhecendo." E o homem disse: "Quem eu sou não importa. Apenas me dê o cigarro." Meu avô retrucou: "Então, pelo menos me deixe ver seu rosto, para ver se é alguém que eu conheço." E o homem disse: "Eu não vou mostrar o meu rosto. Você não vai gostar do que vai ver. Apenas me dê o cigarro e siga o seu caminho." Meu avô disse: "Eu só vou lhe dar o cigarro se você mostrar seu rosto." E começou. O homem então disse: "Você tem certeza?" E ele disse: "Sim, me mostre seu rosto e eu lhe darei um de meus cigarros." Meu avô disse que o homem se virou, porém ele não tinha rosto. Era apenas a escuridão, que não possuía nem mesmo a silhueta de um rosto humano. E o homem disse: "Eu falei que você não ia gostar." Meu avô entregou o cigarro e o homem foi embora. E meu avô seguiu seu caminho normalmente. Ana, quando ele terminou de contar, me subiu um calafrio. Meu corpo inteiro arrepiou. Olha, me admira ele não ter tido medo. Ele já tinha visto muitas aparições. E essa era só mais uma que cruzou o caminho dele. Um beijo, Ana. Adoro o seu canal. Espero que você possa ver esse relato. Elido. Bom, está aqui. Gente do céu, ele era acostumado, né? Então, tipo, de boa. Você não tem nada no rosto. Mas ficou lá discutindo com a assombração. Eu quero um cigarro, só dou se você mostrar o rosto. Não vou mostrar o rosto, então não dou cigarro. Ai, meu Deus. Olha, e a assombração querendo cigarro. Sem rosto? Por que será, né? Será que era uma entidade? Uma entidade tá assim passando e pede o cigarro? Dá um cigarro.
Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.